vou gravar um vídeo para ajudar vocês a organizar um pouco o conhecimento de vocês aí, organizar o conteúdo de Química do primeiro ano, beleza? Então, eu fiz um mapa mental aqui, vou compartilhar depois com vocês, que é basicamente o que a gente já viu. Então, é só para lembrar um pouco antes de fazer algumas atividades, tá? Então, vocês têm lá uma série de atividades que foram postadas no Google Sala de Aula, de vários assuntos que estão englobados aqui nesse mapa mental, tá legal? Então, é o conteúdo de primeiro ano, e se vocês lembrarem das aulas, a gente começou fazendo uma revisão aqui dos conceitos, né, de matéria, certo? E aí, o que a gente trabalhou, né? Os estados da matéria, estados físicos, né? Sólido, líquido, gasoso e as suas transformações. Então, fusão, solidificação, evaporação, todas aquelas transformações que a gente viu exemplos e discutiu em sala, né? Então, isso tudo para revisar conceitos de química ou de ciências, né, de modo geral, mas é algo que vocês têm visto já desde o ensino fundamental, certo? A gente também revisou um pouquinho sobre misturas, o conceito de mistura homogênea e também de mistura heterogênea, né? E os métodos de separação de misturas que na minha aula a gente quase não viu, mas que na aula da TV, do YouTube, do Aula Paraná, vocês têm detalhes, né? Então, quem quiser, assiste lá os métodos de separação. Não é algo que eu foque muito, mas quem quiser revisar, está lá disponível, tá bom? Então, isso aqui foi o início, né, das nossas aulas, essa revisão dos conceitos aí de matéria, certo? Depois disso, o que a gente começou a olhar? Foi o conceito de átomos, né? E aí a ideia de átomo surgiu com quem que surgiu, né? Boa pergunta. Vocês viram também lá na aula do professor, que está disponível no YouTube, na TV, etc., que a ideia dos átomos surgiu com os gregos, que eles imaginaram, né? Isso não teve um experimento, foi por dedução, que o átomo seria a menor parte da matéria. A gente também viu depois o modelo mais formal, que é o do Dalton, depois Thomson, Rutherford, Bohr, né? Isso tudo, quem assistiu às aulas tem no caderno anotado em detalhes, né, com os exemplos lá, tudo bem ilustrativo, certo? Então, depois dos modelos aqui das contribuições dos cientistas para a ideia de átomo, a gente viu, ou começou a ver, né, as semelhanças atômicas, né? O que são as semelhanças atômicas? São propriedades dos átomos. E quais são essas propriedades, né? Então vamos lá, vamos ver primeiro as propriedades para depois a gente ver as semelhanças. Faz sentido, né? Quais são as propriedades dos átomos? Número de massa, simbolizado pela letra A, número atômico, simbolizado pela letra Z, que é a mesma coisa que o número de prótons, né? Simbolizado pela letra P, número de nêutrons e número de elétrons. Nêutrons N, símbolo, e elétrons é o Ezinho, né? Muito bem. São as propriedades dos átomos. Então, todo elemento químico é formado por um conjunto de átomos, e os átomos têm aí uma massa, um número atômico, enfim, essas propriedades, certo? E quais são as semelhanças atômicas? São átomos que vão ter alguma dessas propriedades aqui em comum, igual, né? Por exemplo, os átomos que são isótopos, a gente considera, né, ou a gente entende que isótopo são átomos que têm o mesmo número de prótons, ou se você quiser pensar que é o mesmo número atômico, também está certo, tá? Átomos que são isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, né? Então, está aqui o isótonos, lembrar do N, número de nêutrons. Isoeletrônicos, átomos que têm o mesmo número de elétrons, então para a gente lembrar aí, quando você comparar dois átomos e descobrir que eles, ou conseguir
chegar à conclusão que eles têm o mesmo número de elétrons, você pode chamar eles de átomos isoeletrônicos, certo? E ainda tem a propriedade de isóbaros. O que são os isóbaros? São átomos que têm o mesmo número de massa. Isso pode ser 2 ou mais, tá? Não é só aos pares que isso acontece, você pode ter, pelo menos hipoteticamente, vários átomos com a mesma massa, tá? Lembrando que a massa é o quê? É a soma do número de nêutrons mais o número atômico, né? Ou o número de prótons. A gente poderia até colocar aqui, deixa eu adicionar aqui, massa é A igual a Z mais N, tá? Depois eu compartilho com vocês a imagem aqui do mapa mental completo para vocês salvarem, tá? Não precisa ficar dando print na tela, a não ser que você queira, né? Dar um print aí agora com os conceitos, tá? Mas eu vou passar depois para vocês, certo? Então, o número de massa, só para lembrar, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza. Além disso, tá? Então, um vídeo rápido aqui, já vamos encerrar. Não vamos fazer um vídeo muito grande, só para vocês lembrarem, revisar um pouquinho. Além das propriedades atômicas, das semelhanças atômicas, a gente começou a ver a distribuição dos elétrons. E para a distribuição dos elétrons no átomo, a gente usa o diagrama de distribuição eletrônica, né? Sim ou não? Sim, muito bem. Como é que estão distribuídos os elétrons no átomo? Então, o último modelo que a gente usa considera que os elétrons, o mais aceito, né? O modelo de átomo mais aceito, considera que os elétrons estão divididos ou espalhados em camadas, né, no átomo. E essas camadas são as camadas K, L, M, aí foi dado uma letra de nome para cada uma, né? Ou você pode chamar, ao invés de camada, pode chamar de nível 1, 2, 3 até o nível 7. Então, camadas ou níveis, começa do 1, vai até o 7, ou se quiser nomear com as letras, começa com a letra K, L, M e segue as 7 camadas, tá bom? Então, os elétrons estão distribuídos dentro do átomo em camadas, e dentro das camadas eu poderia pensar ainda que tem uma segunda organização, e é isso que a gente viu, que são os subníveis. Os subníveis só tenho 4, tá? Quais são esses 4 subníveis? Subnível S, subnível P, subnível D e o subnível F, tá? E a capacidade deles. Então, esses subníveis comportam um valor limite de elétrons, tá? Então, vamos lá. Tem o átomo, que, de acordo com a ideia dos gregos, é a menor parte da matéria, só que eu já sei agora que dentro desse átomo tem partículas menores, como prótons, nêutrons e elétrons, e desses elétrons no átomo estão organizados em camadas. E além disso, dentro de cada camada, eu poderia pensar que tem ainda um subnível, né? Que são esses subníveis S, P, D e F. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons, então pode ter 1 ou 2. Subnível P comporta até 6, então o limite é 6. Pode ter menos? Pode. Então o limite é 6, quer dizer que pode ter 1, 2 até 6 elétrons. E o subnível D que comporta 10 elétrons. Subnível F, 14 elétrons, tá? Então são os 4 subníveis que a gente tem. Isso a gente viu, esses subníveis e as camadas, né, os níveis, no diagrama de distribuição. Como é que foi dividido, ou como é que está dividido esse diagrama, né? Então, já vou mostrar aqui, ou posso mostrar agora aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Para quem está com saudade do quadro, está aí uma foto do quadro com o diagrama desenhado aqui, né? Lembrando que a leitura do diagrama é sempre na ordem aqui diagonal dessas flechinhas. E se você não lembra da ordem diagonal, está aqui a ordem por escrito, né, da leitura do diagrama, começando por 1S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. Tá bom? Beleza.
Para que serve o diagrama ou quais cuidados que eu tenho que ter, né? O diagrama serve para entender como é que os elétrons estão distribuídos nas camadas e nos níveis, então é uma distribuição por ordem de energia. E tem um detalhe, né? A distribuição para cátions, para ânions e para átomos nêutrons, né? O que você tem que tomar cuidado? Que quando eu falo de átomo neutros, né? O número de elétrons é igual ao número atômico, tá? Então, Z é igual a E. No caso dos cátions, o número de elétrons é menor que o número atômico. Por quê? Porque cátion é uma espécie que perde elétrons, tá? É uma espécie ou é um átomo que perdeu elétrons. Se você quiser, aqui a gente anota. Vamos lá. Cátion é um átomo que perdeu elétron, para você não esquecer. E o ânion? O ânion é um átomo que ganhou elétron. Ganhou de algum outro átomo, né? Então, para eu ter um ânion, que é uma espécie que tem carga negativa, então ânion é um átomo que ganhou elétron, ele tem que ganhar de alguém. Então, algum átomo perdeu para esse átomo ganhar, certo? Então, cátion, o número de elétrons é menor do que o número atômico, e ânion, o número de elétrons é maior que o número atômico. Tem que tomar cuidado aí quando for fazer a distribuição lá usando o diagrama. Tá legal? Então é isso o vídeo de hoje, só para vocês lembrarem. Em breve eu vou disponibilizar para vocês umas questões com um prazo para vocês responderem lá no Google Sala de Aula e valendo uma parcela da nota, tá? Então fiquem atentos ao aplicativo Google Sala de Aula, acessem, assistam os vídeos ou pela TV ou pelo YouTube, tá legal? Valeu, se cuidem e bons estudos.